Olá pessoal, vamos agora para o nosso módulo 3 do Direito Ambiental, em que a gente vai continuar o grande tema dos fundamentos do direito ambiental brasileiro, uma terceira parte, em que nós vamos tratar, em primeiro lugar, do perfil esparso da nossa legislação ambiental, um segundo tema ligado, evidente, ao primeiro, das competências legislativas, que são concorrentes nessa área, e um terceiro tema também vinculado aos dois primeiros, que é o da solução das chamadas antinomias, dos eventuais conflitos aparentes que se encontrem na nossa legislação. Então, iniciando com o nosso primeiro tema, vamos lá tratar desse chamado perfil esparso do direito ambiental. Esse perfil esparso do direito ambiental traz um componente que dificulta, sim, manejar essas normas da nossa legislação. E, a rigor, tem um duplo significado esse perfil esparso. Em primeiro lugar, um significado ligado ao fato do nosso direito ambiental não ser codificado. Nós não temos um código de direito ambiental, não temos um documento único, uma lei que consolide a grande maioria das normas dessa área. Não temos. Temos legislação específica e distinta, leis autônomas para esse tema, para aquele tema, para o tema dos resíduos sólidos, para o tema da educação ambiental, outra lei para o tema florestal, outra lei para um determinado ecossistema, como para um determinado bioma, como a Mata Atlântica. Então temos muitas leis autônomas, o que, de certo modo, acaba sendo um fator que dificulta manejar esse instrumental jurídico. E há um outro significado desse perfil esparso, ligado ao nosso segundo tema de hoje, que é o fato da Constituição atribuir competência legislativa a todos os entes da Federação, de modo que a União pode editar leis sobre direito ambiental, leis federais. Os estados, leis estaduais, os municípios, leis municipais, e o Distrito Federal editar suas leis sobre direito ambiental. Quer dizer que todos os entes têm competência legislativa para tratar de meio ambiente, de proteção do meio ambiente. Então veja que a nossa legislação é sim esparsa, é difusa em dois sentidos. Primeiro, porque não temos de fato uma codificação. Em segundo lugar, porque há competência legislativa concorrente no nosso sistema. Isso de fato é um fator que dificulta manejar esse instrumental e que impõe que o intérprete tenha condições de, não só de conhecimento de toda essa legislação, mas de uma boa construção, de uma hermenêutica jurídica, de um instrumental interpretativo próprio para lidar bem com situações de aparente lacuna, de aparente conflito, de sobreposição, de diálogo de fontes, de lei especial que exclui lei geral, etc. O intérprete tem um papel fundamental aí no manejo do direito ambiental em face desse perfil absolutamente difuso da nossa legislação. E é importante também lembrar daquela diretriz protetiva do meio ambiente que está estabelecida no artigo 225 da Constituição Federal e que deve orientar esse trabalho do intérprete no manejo de toda essa legislação existente. O nosso segundo tema, o das competências legislativas, que são concorrentes, como já dito, é algo que está intimamente ligado a esse primeiro tema e que deve ser abordado para compreender bem esse perfil da nossa legislação, esse perfil esparso. Então, é fato que todas as pessoas políticas possuem competência para editar leis sobre proteção ambiental. Isso decorre da leitura da própria Constituição Federal. Se você for ao artigo 24, lembrando que você deve estar com a Constituição aberta aí, quem estuda para concurso tem que estar com a legislação quando está estudando. Então, se você for ao artigo 24, você vê que lá está dito que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, a todos esses entes,
legislar concorrentemente, editar leis sobre, e aí você observa no inciso 6º, por exemplo, florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Tudo isso pode ser tratado em lei federal pela União, mas pode também ser tratado em lei dos estados, em lei do Distrito Federal. E o inciso 7º trata do nosso chamado meio ambiente cultural, quando diz que essas pessoas também podem editar lei sobre o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E, finalmente, o inciso 8º diz que eles também podem legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. Quer dizer, então, que tanto a União quanto os estados, como também o Distrito Federal, todas essas pessoas podem editar leis sobre proteção ambiental. E os municípios? É fato que os municípios não se encontram lá na disciplina do artigo 24, mas se nós formos ao artigo 30 da Constituição, está dito lá que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Disso decorre que no exercício dessas competências legislativas relativas a assuntos locais ou a suplementar o que for necessário na legislação federal e estadual, pode também o município legislar sobre proteção ambiental, editar lei sobre proteção do meio ambiente, e disso decorre que todas as pessoas políticas podem legislar sobre isso. É fato que a Constituição tem também algumas normas sobre o que deve acontecer no interrelacionamento entre essa legislação editada, ora pela União, ora pelo Estado, ora pelo Distrito Federal. É fato que há um regramento próprio dessa competência legislativa concorrente, e esse regramento próprio está nos parágrafos do artigo 24. Você observa lá que o parágrafo 1º diz que no âmbito dessa legislação concorrente, a competência da União é de editar normas gerais. E, evidentemente, a competência da União para editar essas normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, que devem, evidentemente, segundo esse padrão traçado nos parágrafos, respeitar as normas gerais que a União editou. Agora, se não existirem essas normas gerais, porque não existe lei federal, aí os estados podem exercer a competência de maneira plena, legislando em caráter absoluto ou pleno sobre todas essas questões gerais ou não, né, para atender às suas necessidades. E, eventualmente, se fizer isso, se o Estado legislar de maneira plena, porque não tem lei federal, o parágrafo 4º já nos explica que a superveniência de lei federal sobre as normas gerais vai suspender a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário. Então há, de certa forma, um esquema estabelecido ali nos parágrafos do artigo 24 que nos permite entender o funcionamento desse interrelacionamento entre a legislação estadual, a legislação federal, a legislação distrital e, eventualmente, até a legislação municipal. É, porém, importante mencionar que essa questão não é singela. Embora possa parecer, não basta lá ler os parágrafos do artigo 24 e resolver todos os problemas que vão surgir. De fato, não é assim. Não é assim, em primeiro lugar, porque a definição do exato conteúdo do que seja uma norma geral ou do que seja a legislação suplementar, do que seja o âmbito de atuação de cada ente federativo, não é simples. E tem consequências decisivas sobre o que pode ser matéria legislada por um, o que pode ser matéria legislada por outro. Simplesmente definir o que seja norma geral é algo, de certo modo, complexo e que traz efeitos, consequências decisivas nesse tema. Além disso, é possível encontrarmos normas estaduais ou até municipais que sejam mais protetivas do meio ambiente do que as normas federais.
E aí surge uma grande questão para o jurista do direito ambiental e, por que não dizer, para os ambientalistas. Que legislação deve prevalecer? Ora, se a Constituição estabelece uma diretriz protetiva do meio ambiente, se a nossa interpretação tem que ser sempre voltada a essa vontade constitucional, isso é até uma imposição da chamada constitucionalização do direito, que nós já vimos no módulo anterior. Se isso é verdade, por que deve prevalecer uma lei, uma legislação eventualmente menos protetiva dos bens ambientais? Como nós ficamos diante de uma legislação federal que protege um determinado bem, o mesmo bem protegido por uma lei estadual que o protege em maior grau, em maior escala, com mais amplitude? Como nós ficamos diante dessa situação? E é por isso que essa questão não é, de fato, singela, e é por isso que, tratando já do nosso terceiro tema desse módulo, da solução de antinomias, a gente pode dizer que nessa solução entre um aparente conflito entre a legislação de esferas diferentes, como a lei estadual e a federal, ou eventualmente a estadual e a municipal, é possível identificar ao menos duas grandes teses, duas teses relevantes. Há quem pense, há quem diga que deve prevalecer de algum modo a norma mais protetiva dos bens ambientais. E esse entendimento é bastante privilegiado na doutrina do direito ambiental. É verdade que esse entendimento tem sim o seu fundamento naquela ideia de que a Constituição deve irradiar seus efeitos sobre toda a legislação infraconstitucional, sobre todas as demais normas, sobre todo e qualquer ato jurídico. E se a Constituição nos dá a diretriz protetiva do meio ambiente, nós precisamos ter um mecanismo de interpretação que permita que uma lei estadual às vezes prevaleça sobre uma lei federal naquele território do Estado, se ela é mais protetiva dos recursos naturais, mais protetiva do bem ambiental. Esse entendimento se sustenta justamente nessa perspectiva de supremacia formal e material da Constituição. Mas há também um segundo entendimento, uma segunda tese que sustenta a prevalência das normas gerais quando houver conflito entre norma federal e estadual, por exemplo, em função da própria estrutura federativa traçada na Constituição, salvo se presente uma circunstância que de fato torne preponderante o interesse estadual ou local. Creio que poderíamos até dizer que essa segunda tese, essa segunda corrente, seria prevalente na nossa jurisprudência. Aquela que, de fato, privilegia as normas gerais, privilegia a eficácia dessas normas gerais, por entender que isso é necessário em função da própria organização lógica dos entes federativos e do nosso sistema jurídico. Mas o Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão em casos muito marcantes, em casos significativos, eu diria até históricos, para o direito ambiental. Então, vale a pena nós observarmos algumas decisões do Supremo para entender a complexidade dessa questão. O primeiro caso que eu trago a vocês é o da ação direta de inconstitucionalidade 2396, em que o Supremo apreciou a questão relativa ao uso do amianto na fabricação de bens destinados à construção civil. Naquele caso, apreciava-se a constitucionalidade de uma lei do Estado do Mato Grosso do Sul. A lei proibia a fabricação, ingresso, comercialização, etc., do amianto e de produtos produzidos à base de amianto, derivados dele. E segundo o Supremo entendeu, essa lei excedeu a margem de competência concorrente, que é assegurada ao Estado-membro para legislar sobre essas questões. Segundo o Supremo, essa legislação, essa lei do Mato Grosso do Sul, fugiu do que corresponde à legislação suplementar, da qual se espera apenas que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não que venha dispor em total contrariedade, em total objeção a ela. Importa observar, nesse caso, que o Supremo realmente raciocinou sobre a questão, tendo em vista a organização lógica traçada lá nos parágrafos do artigo 24, que observa a Federação Brasileira
e preconiza que ela deve ser organizada de acordo com o que estabelecem as normas gerais traçadas pela União e restaria aos estados apenas suplementar essas normas gerais, nunca contrariar. Então, friamente, singelamente, raciocinou assim o Supremo no caso dessa lei do amianto no estado do Mato Grosso do Sul. Não foi diferente na ação direta de inconstitucionalidade 2656, ação que impugnou uma lei paulista que proibia também essas atividades com produtos contendo amianto. Também nesse caso, o Supremo entendeu que se trata de uma questão de interesse nacional e que é legítima a regulamentação geral desse tema, no âmbito federal. Uma completa ausência de justificativa, segundo o Supremo, para o tratamento particular, diferenciado pelo Estado de São Paulo, que teria, na visão do Supremo, extrapolado a sua competência, a competência concorrente, por haver norma federal regulado essa questão, ou norma federal já havia regulado, permitindo essa comercialização desses bens. Caminhou nessa linha o Supremo nesses dois casos e também seguiu a mesma orientação num terceiro caso, que tem uma importância fundamental para o direito ambiental, que trata de um tema bastante novo nas discussões de direito ambiental e muito atual, que é o tema dos chamados transgênicos, organismos geneticamente modificados. Na ação direta de inconstitucionalidade 3035, ajuizada contra a lei estadual do Estado do Paraná, essa lei estadual vedava o cultivo, a manipulação, a importação, a industrialização e a comercialização de organismos geneticamente modificados. Então, eram vedados lá os transgênicos no estado do Paraná. E o Supremo acabou entendendo mesmo que o estado do Paraná, de algum modo, ofendeu a competência da União, invadiu a competência da União, extrapolando os poderes que tem o Estado na competência legislativa concorrente. Disse na ocasião o Supremo que, se aplicada a lei estadual, nesse caso, prejudicada estará a eficácia da lei federal, de modo que estará absolutamente prejudicada. E essa lei estadual teria tratado de um problema que transcende a esfera dos estados singulares. Então, também nesse caso dos transgênicos, prosseguiu o Supremo tratando do tema como se tratasse de qualquer outro tema jurídico, ali segundo o esquema dos parágrafos do 24, sem reconhecer qualquer prevalência, qualquer singularidade, qualquer primazia da questão ambiental no nosso direito. Caminhava assim o Supremo, até que nós temos um outro caso, até que surgiu um outro caso que pode nos fazer refletir de uma maneira diferente, porque fez o Supremo, de algum modo, refletir de uma maneira diferente. Estamos tratando agora de uma nova lei paulista que proibia os produtos derivados do amianto, embora com uma redação diferente daquela lei paulista anterior, era uma outra lei, né, daquela lei anteriormente declarada inconstitucional. E essa nova lei foi impugnada na ação direta de inconstitucionalidade 3937, e o Supremo, apreciando a medida cautelar requerida, não suspendeu a lei cautelarmente. Não suspendeu essa lei, embora disso não seja possível extrair já que o Supremo já adotou a tese da prevalência da norma mais protetiva, não dá para dizer isso agora ainda, mas nesse caso em que decidiu indeferir a medida cautelar, mostrou o Supremo a possibilidade de uma fresta de luz aí nessa questão, de alterar talvez aquele entendimento que friamente decidia essas questões de antinomia com base na disciplina lógica lá dos parágrafos do artigo 24. É que nesse caso as principais razões de decidir da maioria dos ministros se fundamentavam, vejam, em um juízo preliminar de inconstitucionalidade da norma geral,
por ofensa ao artigo 196 da Constituição. Quer dizer, nesse caso, os ministros entenderam que a norma federal era aparentemente inconstitucional. E isso sustentaria manter vigente a lei estadual. Entenderam também que, como o Brasil firmara compromisso internacional, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, em que o Estado brasileiro se comprometia a reduzir o uso de amianto, isso então tornava mais flagrante aquela aparente inconstitucionalidade da lei federal e impunha a manutenção da lei estadual que proibia o amianto no estado de São Paulo. Então, naquele indeferimento da medida cautelar, embora não tenha já acatado a tese da prevalência da norma mais protetiva, o Supremo passou a olhar de uma maneira um pouco diferente para a questão e observou que não vale só a organização lógica lá dos parágrafos do 24, mas vale também olhar para as peculiaridades do direito específico que se discute, do âmbito do direito de que se trata naquela determinada ação objetiva. E veja que, mais recentemente, em 2012, o Supremo iniciou o julgamento de mérito daquela ação 3937 em conjunto com a ação 3357, que contesta a validade de lei gaúcha sobre a proibição do uso de amianto. E na ocasião foi proferido o voto do ministro Aires Brito com, de fato, um alento aí para aqueles que defendem essa prevalência da norma mais protetiva. E na ocasião, o ministro Aires Brito acabou realmente abraçando essa tese e dizendo que a competência suplementar dos estados autoriza também que os estados possam solver os déficits de proteção e defesa que as normas gerais venham a padecer. Então ele quis dizer que quando se constata que a norma federal tem uma proteção deficiente ou insuficiente de um determinado direito, especialmente de um direito ligado ao ambiente equilibrado, a norma estadual, as normas locais podem solucionar essa questão, podem estabelecer essa proteção faltante na norma federal. Afirmou ainda que ao tratar do consumidor, da saúde e do meio ambiente, a Constituição o faz sempre para tutelá-los, corroborando a validade da lei mais protetora. Quer dizer que, de algum modo, o ministro Aires Brito foi uma voz que se filiou aí à tese da norma mais protetiva, o que deixou, de fato, muito satisfeitos aqueles que se posicionam de um lado, digamos assim, de um movimento mais ambientalista ou protetor do meio ambiente. Mas, na mesma ocasião, o ministro Marco Aurélio acabou, ele, por si, adotando a tese 2, a tese da prevalência das normas gerais, chamando a atenção para algumas questões também relevantes, como a necessidade de tratar de maneira uniforme questões referentes à toxicidade de produtos, a distinção no tocante à competência da União para editar normas gerais entre questões que envolvem diretamente auto-organização, auto-administração dos entes federados e questões que não dizem respeito a isso, o risco da fragmentação legislativa para tratar de questões que são de interesse de todos os estados, né? E, finalmente, ele afirmou a incorreção de interpretação que leve à prevalência da norma mais favorável, por isso acarretar alguma espécie de subversão do federalismo erigido. Então, é possível observar que a tese da norma mais protetiva, da prevalência da norma mais protetiva, ali abraçado pelo ministro Aires Brito, vê a importância ou ressalta a importância do sentido finalístico do direito, por observar, especialmente nessas áreas de consumidor, saúde e meio ambiente, a Constituição sempre estabelece normas para a proteção desses bens sociais. Enquanto que a segunda tese, adotada ali pelo ministro Marco Aurélio, a tese da prevalência da norma geral como regra, observa mais uma necessidade de estrutura lógica, de coerência do sistema jurídico, de uniformidade dos regramentos. Então, nesse sentido, observa aspectos
mais formais do direito e menos finalísticos. Bom, concluindo então esse nosso módulo 3, é possível dizer que a jurisprudência tem reconhecido com mais força, com mais atenção, a necessidade de uniformização das questões tratadas, reconhecendo assim então que ao Congresso Nacional incumbe sim traçar as normas gerais e restaria aos entes federados apenas o tratamento de questões de interesse local, o que de fato reduz as possibilidades de atuação dos entes federados no exercício da sua competência legislativa. Agora, é possível lembrar, e é preciso lembrar, que há esse entendimento do ministro Aires Brito e há uma voz muito forte, muito corrente na doutrina de fazer reconhecer que normas mais protetivas do ambiente, ainda que não estabelecidas pela União, por vezes devem prevalecer. E isso depende muito dessa perspectiva mais finalística do direito, de uma análise de cada caso, de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com o direito que ali se aplica. Então, essa questão, de fato, permanece em aberto e esse é o panorama jurisprudencial do que se viu até aqui na questão da solução de antinomias entre normas de proteção ambiental. Ficamos aqui, então, no nosso módulo 3 e no módulo 4 nós trataremos de princípios do direito ambiental. Até já!